Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. Salmos 119, verso 163. Odeio e detesto a falsidade, a mentira, mas amo a tua lei, porque a tua lei é a verdade. O Salmo 119 é extraordinário. Ele foca na palavra de Deus, na lei, nos preceitos. E quando fala da lei, dos mandamentos, não está se referindo apenas aos 10 mandamentos, mas aos mandamentos no sentido geral e também aos 10 mandamentos. Mas a lei do Senhor é amada pelo salmista. Por isso que ele odeia e detesta a falsidade. A gente está invertendo aqui a ordem do verso. Essa é a palavra de Deus e este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Temos um imenso prazer de poder chegar à sua casa, seu escritório, no seu carro, onde você estiver aí e acessar qualquer uma das mídias sociais. Você pode ouvir o programa pelo Spotify, por outras mídias também, pelo Deezer. Você pode ver o programa pelo NT Play, pelo YouTube e o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Se não está inscrito, vai lá, se inscreva no canal, é muito simples, clique no sininho para ter as novidades, dê o seu like e compartilhe a palavra de Deus copiando o link. Mas tem muita gente também conosco na TV, agora às 6 horas da manhã e às 3 da manhã do próximo dia, quando ele é repetido. Então nós temos que nos alegrar muito e agradecer a você por estar nos acompanhando sempre. E agradecer também àqueles que são nossos queridos amigos, que estão nos acompanhando e gostam da programação e são apaixonados por pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo através da Rede Novo Tempo. São os Anjos da Esperança, que apoiam financeiramente com suas doações. Se você quiser saber como se tornar um Anjo da Esperança, está aqui o número, é só ligar para cá, tá bom? E graças aos Anjos da Esperança eu posso oferecer para você essa revista aqui gratuitamente, é verdade, isso é um presente para você. O Espírito Santo, o Deus dos bastidores, quase 100 páginas que trazem vários temas sobre o Espírito Santo. Você vai poder compreender muitos assuntos, não é? Como o pecado contra o Espírito Santo, por exemplo. Qual é, como é feito, qual é a solução, né? Qual é a solução? E também temas como o fruto do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o Espírito Santo no Antigo Testamento, inspirando os escritores. Vale a pena? Basta você ligar para este número que aparece aqui na tela e solicitar o seu curso bíblico, o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Também use esse número para indicar para os amigos, para que eles possam estudar a palavra do Senhor. Tá bom? Combinados? Muito bem, nós vimos aqui no capítulo 36, vários aspectos, ali a cobertura, a estrutura do tabernáculo, e agora nós vamos entrar dentro do tabernáculo, nós vamos preenchê-lo com utensílios, com móveis. Então, não saia daí, nós estamos indo para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o capítulo 37. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra para estudarmos juntos o capítulo 37 do livro de Êxodo. Agora vamos começar a mobiliar o tabernáculo do último capítulo, não é? Todos aqueles tecidos, aquelas peles finas de animais, a estrutura, as bases de prata quando estavam ali dentro do tabernáculo, as bases de bronze quando estavam fora, um material extraordinário, e agora vamos mobiliá-lo. Aqui no capítulo 37 nós começamos com o mais importante, não é? A arca, primeiro as coisas mais importantes, a presença de Deus dentro do santuário. Através da arca,
através do propiciatório. São duas coisas que aparecem aqui. A arca tinha aí mais ou menos uns 111 centímetros por uns 70 de largura, altura, alguma coisa assim nesse, não dá para saber exatamente, mas é o que a gente imagina, de ouro puro, que cobria a parte da madeira de acácia. Então eu até mencionei lá no capítulo 25, que muitos creem que era a natureza de Cristo expressa, a madeira, a natureza humana de Cristo, e o ouro, a natureza divina. Alguns creem desta maneira, e bem interessante isso, bem interessante. Havia bordadura de ouro ao redor, havia argolas que foram fundidas neste material, e essas argolas recebiam uns varais de madeira de acácia cobertos também de ouro. Toda essa representação, não é? Do corpo de Cristo, da natureza de Cristo, para poder salvar o ser humano. Bem interessante isso, eu gosto dessa ideia. E esses varais eram utilizados para movimentar a arca para outros lugares. Eles não ficaram só aqui. No último capítulo de Êxodo, a gente vai ver que Deus disse assim: levantem tudo, já está tudo devidamente ungido, inaugurado, agora levantem, vamos seguir. E eles guardavam, as pessoas que carregavam as coisas por ali e iam seguindo. Bom, o propiciatório era uma parte da arca. Na arca, dentro dela, estava a tábua dos 10 mandamentos, as segundas tábuas da lei. Estava também um pote com maná, que não se estragava, neste caso, e também o bordão, a vara, o cajado de Arão que floresceu. Coisa impressionante, dando frutos. Então, muitos veem nisso uma ideia interessante. Dentro do coração, né, de Cristo estava a lei estava no coração de Cristo. O pão era o maná, não é? Era o próprio Cristo, o pão da vida. E esta vara que floresceu são os frutos que o Senhor pode dar para a sua vida. Bem interessante isso. Aquilo era tapado pelo propiciatório. O propiciatório, então, era das medidas que pudessem caber aí na lateral, mais ou menos 90 aí, cobrindo aí os 111 centímetros, por aí, não é? E os 67 de largura, não de altura, porque ela só cobria. Eram 2 querubins de ouro, verso 7, ouro batido nas duas extremidades, como as asas. Vamos dar uma olhadinha aqui, a gente está falando bastante. Vamos olhar este bonito desenho feito pela torre de vigia. Estou dando aqui a fonte. Número 1, está vendo ali? Não sei se dá para dar algum zoom, alguma coisa assim, mas ali está o propiciatório, os anjos com as asas um para o outro, e a arca propriamente dita, na forma retangular, não muito alta, simbolizava a presença de Deus, e dentro da arca nós já falamos um pouquinho aqui. Tá? Então, vamos já aproveitar, falar aqui do item número 10, que era a mesa dos pães da proposição. Esta era uma mesa bem situada, no meio mais ou menos da parte do santo. Falamos do Santíssimo, onde estava a arca. Agora você está vendo aqui o santo, aberto também, para a gente poder enxergar bem. Então temos este elemento importante, que era a mesa, com 90 centímetros de comprimento, aí mais ou menos, 45 de largura e 67 de altura, não era muito alto, de ouro puro, a cobriu, também de madeira de acácia, lembrando que simbolizava o corpo de Cristo, aí a natureza de Cristo. Isso pode ter sido assim, né, com esse objetivo. E ali em cima havia pratos de ouro também, havia as argolas para serem carregadas e tal, aqui o verso 14, 15, vamos falar sobre isso, 13, né, os pratos, os recipientes para o incenso, as suas galerias, as taças, eram feitas de ouro também, e 12 pães eram colocados. Esses pães, eles eram trocados a cada semana, no sábado, porque o sacerdote comia os pães da semana. E eles eram trocados nesse dia, simbolizando o pão da vida, simbolizando a palavra de Deus, que deve ser comida.
né, que deve ser absorvida pelo corpo, que deve ser buscada com bastante afinco. A palavra de Deus, como temos dito aqui, ela é fundamental para a nossa vida. De manhã, à tarde, à noite, o horário que for, marque um tempo. Assista o programa 6, não dá? Então veja o programa no YouTube, nas outras mídias de áudio e vídeo. Então é muito importante isso, a palavra de Deus. Vamos ver o desenho novamente. Na frente dos pães da proposição está o candelabro. Esse candelabro era feito de ouro, mais ou menos uns 35 quilos, 34.700, uns 35 quilos de ouro batido. Era bem pesado, não é? Para ser carregado. Então, voltando aqui, Deus deseja iluminar a nossa adoração. Era a única fonte de iluminação no santo, era a única fonte de iluminação. Lá no Santíssimo, a fonte de iluminação era o Shekinah, era a presença de Deus. Ali, ouro batido, verso 17, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, suas maçanetas e as suas flores formavam uma peça só. Olha que artífice a produziu, não é? Então havia 3 de um lado, 3 de outro, a central, uma coisa extraordinária esse material. Na haste havia 3 cálices na forma de amêndoas, como uma flor. No candelabro havia também um pavio, havia um cano por dentro, né? Estava vazio por dentro para que o óleo fosse colocado. Ela funcionava desta maneira, ela não acendia sozinha, ela dependia do óleo e do fogo para brilhar. Assim como eu e você podemos ser de ouro, podemos ter ouro nos dentes, inclusive, mas nós não valemos nada se o Espírito Santo não estiver dentro de nós. Aliás, não valemos nada, nós não podemos brilhar se o Espírito não estiver dentro de nós. Qual é a primeira ideia? A primeira ideia é que era um símbolo de Israel que deveria brilhar também, a luz do mundo. Mas também era o símbolo de Jesus Cristo, a luz do mundo. E é um símbolo nosso também, não precisamos usar isso na igreja, mas é um símbolo da igreja que deve brilhar para o mundo. Ali ela brilhava e era extremamente necessária. Não é? É a luz que brilha, não é? Muito bem feita e tal. Mais algumas explicações aqui. E o altar de incenso. Lá atrás ele não vem junto no verso 25. Lá atrás ele está no capítulo 25. Ele aparece no capítulo 30. Parece que depois de tudo colocado aparece lá o incensário. Aqui Moisés, que estava falando para o povo como deveria ser feito, coloca junto com um candelabro. Os 3 elementos, a arca dentro do Santíssimo, o propiciatório dentro do Santíssimo, os pães da proposição, a mesa dentro do santo, de um lado, do outro lado, o candelabro, e fazendo um triângulo estava este importante utensílio, importante móvel, que era o maior de todos, tinha 1 metro de altura, era quadrado, 50 por 50 mais ou menos, e 1 metro havia uns chifres nas pontas. Aquilo era usado uma vez por ano no dia da expiação, para que o sangue fosse derramado ali, mas era um lugar para que o incenso pudesse ser queimado. O fogo que queimava aquele incenso, ele vinha do altar lá de fora, o altar de sacrifício. Então, quando a Bíblia diz que não deve haver fogo estranho, ninguém poderia acender qualquer fogo e levar para lá. Nadab e Abiú levaram fogo estranho para lá e não suportaram sobreviver. Por isso, aquilo era muito específico, porque o fogo que alimentava esse incensário e o incenso que era colocado ali, que tinha uma fórmula especial, eles deveriam subir ou deveria desencadear uma fumaça que subia, como as orações das pessoas que querem conversar com Deus.
a minha oração sobe como incenso suave. Isso várias vezes aconteceu aqui na Bíblia, né? Então aqui também havia argolas, varais, eram feitos de acácia e cobertos de ouro. É sempre extraordinária a visão da natureza de Cristo carnal e a divina, não é? E finalmente o óleo sagrado aparece aqui e o incenso santo. Não há a determinação da fórmula, mas lá no capítulo 30 isso acontece. Fez também o óleo santo de unção e o incenso aromático puro, obra de perfumista. E isso não poderia ser usado em lugar algum, em circunstância alguma mais, a não ser para ser queimado ali no incensário. E esse óleo também, específico, sagrado, para colocar dentro do candelabro e para ungir também aos sacerdotes e ungir os elementos que estavam ali. Então, bom, aqui nós colocamos praticamente todos os pertences do tabernáculo. No capítulo 36, o tabernáculo, a estrutura, a cobertura. Capítulo 37, os elementos e utensílios que vão dentro do tabernáculo. E o capítulo 38, que nós vamos ver amanhã, ele fala do altar de sacrifício, a bacia de bronze, o átrio, o reposteiro. Então são elementos que ficavam fora do tabernáculo. E o 39 vai já fechando as vestes do sacerdote e como ele foi vestido. E finalmente os utensílios, e aí, depois de ser construído, Deus diz assim: Moisés, agora pode levantar tudo e sair, porque nós vamos continuar a nossa jornada. É bem interessante isso. Meu apelo para você, então, é que você use a oração e eleve a Deus a sua oração para que ela suba como um incenso suave. Você pode orar em qualquer momento. Aqui o sacerdote entrava de manhã e à tarde, para dar a ideia de que constantemente o Senhor recebe as orações das pessoas. Não é? O candelabro brilhe para Jesus. Seja Jesus para as pessoas, ilumine o caminho das pessoas. Os pães da proposição estão ali, pão da vida, é a palavra sagrada de Deus que você deve buscar constantemente também, para honrar e glorificar a Deus. E a presença de Deus dentro do Santíssimo. Elementos importantes para a gente entender como Deus tinha a ideia de mostrar esta sombra daquilo que seria Jesus. No livro de Levíticos nós vamos ter muitos detalhes sobre todos esses elementos. Mas eu queria orar com você agradecendo a Deus por nos dar a oportunidade de sermos luz para o mundo, de termos o Espírito Santo em nossa vida, o óleo e o pão que nos alimenta, o pão da vida que é Jesus também. Oremos. Pai querido, confiantes na oração subir como um suave incenso, estamos te pedindo nesse instante que abençoes as pessoas que estão nos vendo e ouvindo agora. Possivelmente tenham necessidades, então tenho certeza que estas orações estão, que esta oração está chegando no teu trono. Possamos brilhar, Pai, com o Espírito Santo em nossa vida, que possamos comer do pão da vida e crer que o Senhor está em nosso meio, está conosco, está comigo, com cada um de nós. Te agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Você continua aí com o programa e eu já paro por aqui e volto amanhã com o capítulo 38. Estamos terminando o livro de Êxodo. Até lá, eu espero você. Conta-se uma interessante história acerca de Leonardo da Vinci. Um dia ele começou um novo quadro. Escolheu o assunto, determinou a perspectiva, fez o esboço, aplicou as cores e desenvolveu o plano de fundo. Então, por razão desconhecida, ele parou, estando a pintura ainda inacabada. Sem motivação para concluir a obra, Da Vinci decidiu dar a oportunidade para que um de seus alunos fosse seu parceiro na pintura. Então, chamando um de seus aprendizes, pediu-lhe que a terminasse. O aluno, porém, ao invés de ficar feliz com o convite, ficou apavorado. Ele simplesmente recusou o convite com a seguinte pergunta:
Como terminar um quadro de um dos maiores mestres da pintura? O grande artista, triste com a decisão do jovem, silenciou, dizendo: "O que eu fiz não o inspira a dar o melhor que você tem?" Interessante pensar que a verdadeira gratidão por um benefício recebido deve se manifestar através do empenho em retribuir com o melhor que temos. E esse é exatamente o princípio presente em toda a Bíblia sobre a nossa resposta às bênçãos recebidas de Deus. Por exemplo, na construção do santuário, que representava a casa de Deus entre o povo de Israel, a Bíblia relata o zelo nos detalhes da construção e o uso do melhor material que o povo tinha. No verso 16 do capítulo 37 de Êxodo, encontramos a confecção dos itens que acompanhavam a mesa dos pães. Também fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e os seus recipientes para incenso e as suas galhetas, e as suas taças em que se haviam de oferecer libações. Perceba como que até nos utensílios mais simples foi usado o metal mais nobre para sua confecção. Em cada detalhe da construção do santuário, uma mensagem era expressa: para Deus, sempre o melhor. Sabe, este é o princípio que deve nortear a vida de um cristão. Devemos dar para Deus o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos talentos, o melhor de nossa renda e o melhor de nossos esforços. Temos que dar o melhor que temos, em resposta ao tudo que Ele deu por nós.